Boa tarde a todas e todos. Uma grande satisfação a gente estar aqui com o Cid e todos os nossos companheiros e companheiras nesse momento de retorno, né, para a gente. Né? A ideia, né, do projeto do Pavio Curto, que é um projeto de 20 anos que está sendo ressuscitado. Não sei se dá para ver, né? Eu estou aqui na minha mão com as edições, algumas edições, as edições, aquelas todas. Essa foi a edição zero, que saudade, né, do Pavio Curto, onde a gente apresentou o projeto. A número 1 veio a famosa entrevista, histórica entrevista com o Dom Valdir, que eu tenho gravado em fita cassete até hoje aqui numa gaveta. Tem que passar para o pendrive, senão você vai perder ela. É verdade, você não vendi ainda, né, cara? Fazer um podcast. Essa que discutia a questão do movimento sindical na região, né? Teve sobre o meio ambiente, que inclusive fez algumas denúncias, assim, revelou algumas questões de poluição ambiental aqui na região que a grande imprensa nunca revelou, né? E o último, que foi sobre a reforma agrária, que o Silvio lembrou, que a gente também fez um apanhado da atuação, né? Não só na questão do Brasil, mas a questão aqui, principalmente da região. Né? A gente sempre fez um link, né, das questões nacionais com a questão local, e o nosso editorial daquela época a gente coloca muito claro, né, que é um jornal apartidário, mas que tomava partido. Né? A gente não abria mão de ter opinião, enfim. E a gente elegeu como nosso patrono o Enfio, essa figura histórica da esquerda brasileira, e que também, até pela atuação dele no Pasquim, que também não deixa de ser uma referência para a gente. E agora a gente volta, né, com essa nova perspectiva. Eu acho que uma conjuntura que exige da gente criar espaços alternativos, onde é óbvio que Bolsonaro representa, né, um projeto, mas mais do que Bolsonaro, a gente precisa questionar o bolsonarismo, né, questionar e desconstruir essa cultura bolsonarista. São questões que são cruciais, a questão da cultura, das artes, a questão da mulher, é claro, a própria questão da democracia, né, que naquela época não estava em jogo do jeito que está hoje, e dos direitos humanos. Claro que a gente sempre teve problemas, né, de pressão da polícia, do jeito que está hoje em relação ao Estado como um todo, e a gente também resolveu ampliar os nossos patronos, que na verdade não é patrono, é quem nos inspira. Então a gente vai trabalhar com quem nos inspira. Aí estamos incorporando, além do Enfio, Marielle, Juruna, Zuzu Ângel, Margarida Maria Alves, Paulo Freire, Chico Mendes, Abdias. Álvaro, eu queria só fazer uma lembrança importante do Pavio Curto. Com o momento atual, eu acho que a gente precisa cada vez mais de agitação social. Eu acho que o momento exige que a vanguarda, não a retaguarda, mas a vanguarda, aqueles que estão na frente do movimento de esquerda, aqueles que estão na frente do movimento sindical, movimento operário, agitem, né? A sociedade tem uma energia viva de repulso ao governo, mas ainda não canalizada, dispersa, difusa, e há um debate realmente cultural, há um debate social do bolsonarismo que a gente tem que resgatar. A gente tem que resgatar essas bandeiras. O Pavio contou muito com o apoio de sindicatos e militantes no tempo que não tinha internet. Hoje, com a internet, acho que é um cenário mais fértil. Só fazendo um parênteses aqui, para terminar minha fala, o Lenin tinha um jornal na Rússia chamado Centelha. E ele dizia que a centelha era quem ia tacar fogo na Rússia. Acho que o papel do Pavio Curto é um papel de vanguarda de centelha, que antecede ao fogo. Então, eu acho que dentro desse contexto todo é muito importante recuperar a greve também dos professores, né? Em 79, porque foi assim a grande greve que enfrentou a ditadura. Eu gostaria de ouvir o Cid no sentido de que ele falasse um pouco do papel da mãe dele nessa luta aí durante a ditadura. Eu acho que já que a gente vai fazer o lançamento do Pavio Curto dia 31 de março, eu acho que era bom aqui também a gente focar assim, o que foi a luta, né, das mães que tiveram os filhos presos, além de tudo isso aí. Eu gostaria de ouvir o Sidney falar um pouco da mãe dele, Iramáia, porque foi uma figura muito importante, né? Inclusive, abordar o filme agora que a sobrinha dele fez o documentário, né? Fico devendo uma carta do Brasil, que é um documentário muito, muito bonito e revelam coisas que muita gente não sabia. Bom, mas eu agradeço o convite de vocês, uma oportunidade para ver pessoas queridas. Eu tenho um amor declarado pela Dodora, ela sabe disso há muito tempo. É sempre bom
vê-la e ver outros companheiros queridos também, como o Álvaro, a Sandra, pessoas que, enfim, com quem eu já convivi outras vezes. Bom, eu fui militante, dirigente estudantil em 68, depois me integrei à resistência armada, à ditadura, fui preso, saí da prisão trocado pelo embaixador alemão, que tinha sido sequestrado, passei 10 anos no exílio, eu me integrei à criação, da formação do PT, estive no PT muito tempo, fui dirigente estadual e nacional. Posteriormente saí do PT e me integrei à formação do PSOL. No PSOL nunca tive cargo dirigente. Trabalhei no movimento sindical, fui secretário-geral do Sindicato de Jornalistas. Bom, me tornei jornalista e professor depois do exílio. Hoje eu sou vice-presidente da ABI. E eu, como vice-presidente, sou também presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e de Direitos Humanos. Bom, a minha mãe, meus pais, era uma família típica de classe média. Minha mãe, ela era normalista, se formou, era professora primária, e meu pai era oficial do Exército. Depois, escondida do meu avô, minha mãe fez vestibular para Química, se formou, fez concurso, passou a ser Química do Serviço Público, do Ministério da Fazenda. Como mulher de militar, durante um vasto período da carreira do marido, ela pulava de galho em galho. Quer dizer, os militares, no início da carreira, eles moram em diferentes lugares, há 1 ano e meio, 2 anos em cada lugar. Meu pai, apesar de militar, não era um cara reacionário, pelo contrário. E interessante é que a minha mãe, quando era mais jovem, era bem menos politizada que o meu pai. Quando houve a eleição que o Jânio tornou presidente, a minha mãe votou no Jânio e meu pai votou no Lott. Bom, ela resolve fazer... Os filhos já estavam encaminhados, etc. Ela resolve fazer vestibular para filosofia e entrou para o IFIX em 68. O IFIX era uma das faculdades mais politizadas no Rio de Janeiro. Em 68 foi o ano mais politizado. Ela se interessa pela política estudantil e, enfim, não, é mãe do Ciro, etc. Ela se forma em filosofia, mas a ditadura não deixou ela dar aula. E sem uma participação ativa mais forte. A partir da prisão dos filhos, das torturas dos filhos, eu fui preso em 70, em abril de 70, e o César, em agosto ou setembro de 71, ela começa a se mobilizar. No meu caso, nem foi tão preciso, porque eu fiquei preso muito pouco tempo. O caso do César foi mais escabroso, porque ele foi preso como menor de idade, usaram uma série de artifícios para mantê-lo preso. Alguns absolutamente grotescos. Foi feito, por exemplo, um exame psicológico, psicólogos e médicos do Exército, que concluíram que ele tinha uma idade mental de 35 anos. Por que 35 e não 24? Com base nisso, ele começou a ser condenado. Ele tinha várias ações armadas, começou a ser condenado. Claro que essas coisas mais grotescas, tipo idade mental, isso foi caindo em tribunais superiores. Mas o fato é que ele ficou 5 anos preso. Até mais grave que isso, ele ficou 3 anos e meio preso sozinho. Ficar preso é muito ruim, ficar preso sozinho é um horror. Ele ficou 3 anos e meio. Justamente esse filme a que a Dodora se referiu, filha do César, da Carol, sobre a história da minha mãe, isso pegando muito a prisão do César, porque a partir da prisão do César, e minha mãe cresce muito como pessoa naquele momento. E o filme é um filme muito bonito, um filme emocionante, e não só para mim, mas gente que não tem as ligações que eu tenho com os envolvidos, retratados no filme, se emocionaram também. Mas é um filme que até foi premiado em vários países. E por conta da pandemia não foi exibido amplamente. Com a libertação do César, que lá pelas tantas o César foi libertado por uma ordem direta do Geisel, porque eu já estava no exílio a essa altura, e a Anistia Internacional, a seção sueca da Anistia Internacional, comprou o barulho do César. E era uma das mais fortes do mundo, a seção sueca. Mas eles conseguiram que o César fosse escolhido pela Anistia Internacional do mundo inteiro como o preso do ano, quebrando até um paradigma que até então a Anistia Internacional se voltava para defender presos de consciência. Quem tinha participado de ações armadas, ações violentas, não era defendido contra a tortura e tal, mas não era nunca escolhido como preso do ano. No caso do César, ele foi escolhido dessa forma. E a Anistia Internacional tinha, eu imagino que ainda tenha, no mundo inteiro, mas ela tem uma rede muito grande de apoiadores. Quando o César foi escolhido preso do ano, pipocava evento no mundo inteiro, cartas para o Geisel, etc. E tem que libertar, é um absurdo, essa coisa toda. Até que, em certo momento, porque o César já estava preso há 5 anos,
quando então ele foi libertado. Porque o Geisel, lá pelas tantas, já estava aborrecido com a pressão internacional. Ele contata o advogado do César e faz a seguinte proposta: eu solto o César, mas ele tem que ir imediatamente para o exterior, não pode ficar no Brasil. Pôs uma condição para que o César saísse sem ser banido, saísse com passaporte normal. Essa condição foi aceita pela ditadura. O César foi levado, então, do presídio até o aeroporto. Bom, uma vez no avião recebeu o passaporte e os militares romperam um acordo. Não era um passaporte normal, ele valia 2 ou 3 dias só. E quando chegou na Suécia, eu estava lá, já não tinha mais um passaporte válido. Ficou mais um período no exílio e pôde voltar antes da anistia, porque ele não tinha condenação. E então, ele, no início de 79, ele volta, não é importunado diretamente. Foi seguido e tal, mas não foi preso nem nada. Eu voltei com anistia no fim do ano de 79. Fui até mais importunado, porque quando eu fui tirar a carteira, meus documentos, carteira de identidade, fui preso. E aí, por sorte, o Estúdio Félix Pacheco, que dava o documento, ele ficava ao lado de uma delegacia ali perto do Jardim de Alá, perto da Selva de Pedra, no Leblon. E no Félix Pacheco, o funcionário, para o senhor mesmo? Eu digo, para mim mesmo. Então, o cara saiu, daqui a pouco chegaram 4 ou 5 policiais, me agarraram, e eu só fui entender depois, né? Eu não tem problema, estou anistiado. Me levaram para a delegacia ao lado, e por sorte, estava o delegado, o titular, era um ex-delegado do DOPS, que tinha estado comigo. E me reconheceu: oi, Cid. Eu digo: ô, fulano. E disse: pô, eu tô anistiado. Eu sei que tá, então me solta. Ele disse: não, tem uma ordem por escrito para te prender, eu só posso soltar com outra ordem por escrito. E aí ele explicou que a anistia acaba com as acusações, as condenações contra as pessoas. Mas o próprio interessado é que tem que limpar a ficha. Então, aconteceu não só comigo, o Franklin Martins também, quando foi pegar documento, foi preso, enfim. Até que era uma sexta-feira, eu estava procurando emprego, estava de terno, e me levaram para o DOPS. O delegado Jorge Sobrinho, já morreu até, ele dizia: pessoal, ele não é preso não, nada de botar na caçapa, bota ele de copiloto e tal. Eu fui para o DOPS e aí eu teria que conseguir, era uma sexta de tarde já, nada consta das várias auditorias militares. Eu acionei uma grande amiga que era advogada, que a Dodora conheceu também, acho que Sandra deve ter conhecido também, a Abigail Paranhos, a Biga. Com certeza. A Biga se desdobrou e conseguiu os atestados. E minha mãe, uma vez tendo entrado na política, por conta da luta pela anistia, ela se transformou talvez na principal referência da luta pela anistia, no Rio com certeza, talvez até no Brasil. Falava em manifestações, falava aqui e ali, etc. E se politizou. Acabou a questão da anistia dos filhos, mas ela foi fundadora do PT, chegou a ser candidata a deputada federal pelo PT. Esse filme da Carol, da neta dela, interessante, inclusive, porque retrata toda essa trajetória que ela viveu. Tem uma imagem, duvido que a Dodora não tenha chorado, que é quando o César chega em Estocolmo. Os suecos deixaram que alguns brasileiros fossem para a pista, e eu estou lá com minha filha pequena e minha companheira na época, e quando o César desponta lá, sem que tivesse programada, sai desabalada da carreira e me abraço com ele, a gente fica rodando, lembrando um pouco uma imagem do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Mas então minha mãe foi isso, quer dizer, ela se politizou a partir da luta pela anistia, mas a partir daí, até a morte dela, ela era uma pessoa que, enfim, era uma militante aos seus 80, 90 anos. E morreu bem. Ela estava lúcida, sem dor, estava velha, mas na noite em que ela morreu, ela pediu para acompanhantes para botar no toca-CD, o CD do Chico Buarque, que ela queria dançar. E ela não conseguia ficar em pé sozinha, então ela ficou em pé com acompanhantes, dançando Chico Buarque e tal. Foi levada para a cama e morreu dormindo. E foi uma pessoa também que, a partir da convivência dela com um novo mundo, o mundo da política, com pessoas mais jovens e tal, ela se tornou uma pessoa muito querida. Ela era meio matriarca da anistia, abriu-se um novo horizonte ali para ela. E ela foi uma pessoa, enfim, com um fim de vida bastante feliz.